Como se livrar da fraqueza espiritual? Talvez este seja o seu maior defeito, né? E o maior problema, né, que você enfrenta e não consegue se livrar dele, não consegue distanciar isso da sua vida. Fraquezas e lutas e batalhas, mas o principal é a fraqueza. Tento, não consigo. E o que eu rejeito eu acabo fazendo de uma maneira muito rápida. Não tenho dificuldade nenhuma em fazer aquilo que eu não quero. Mas aquilo que eu quero muito fazer, eu não consigo. Faço propósitos e não consigo cumprir. Faço votos e não pago esses votos. Eu acho que Jesus está de saco cheio comigo porque eu estou sendo um péssimo filho para ele. E esse é o seu maior problema. E hoje eu vou trazer uma solução para esse problema. Como se livrar da fraqueza, né? Hoje eu estou aqui num cenário diferente, a gente está fazendo algumas alterações aqui em casa, aqui no quarto. Então hoje eu estou gravando aqui nesse local, tá? Já peço que você se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o belezinha, tá aqui embaixo, tá? Tá aí o joinha, o like, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, tá? Você que não tem facilidade em pregar o evangelho nas redes sociais, pode ajudar o reino de Deus compartilhando esse vídeo, tá? Você compartilhando esse vídeo, pessoas vão ser alcançadas através desse vídeo e o responsável por isso não sou mais eu, vai ser você, porque você compartilhou o vídeo, tá? Então ajude a compartilhar o evangelho, não paga nada e não custa nada, tá? Mas vamos para o que interessa. A fraqueza. O que é fraqueza, tá? Talvez você já sentiu fraqueza nas pernas, você já pegou uma certa virose, uma certa bactéria, um vírus que te deixou fraco. E se você voltar ao tempo, você vai lembrar quais eram os sintomas, né, da fraqueza. É não conseguir levantar da cama, é não conseguir se alimentar, o que se alimenta vai fora, tá? Você não tem ânimo para sair para a rua, você não tem ânimo para conversar. Alguns sintomas da fraqueza, tá? E talvez você esteja se sentindo fraco, mais fraco a não conseguir levantar da cama, ao não conseguir se alimentar. Não, você está fraco espiritualmente. Você não tem forças para lutar, você não tem forças para orar, você não tem mais forças e não consegue lutar contra o pecado, tá? Esse é o problema mais frequente, tá? Não é só o meu, mas de vários amigos, amigas, familiares, é a fraqueza. Mas para não ficar só naquilo que está perto de nós e em você, a gente vai para a Bíblia. Porque a Bíblia tem exemplos e exemplos de fraqueza, homens fracos. Será? Sim. E para a surpresa sua e de muitos, o maior pastor que teve na Bíblia depois de Jesus Cristo, né? Eu costumo dizer que Jesus Cristo não conta, né? É como falar de futebol e colocar o Pelé no topo da lista. Não tem graça, porque ele é o maior. E Jesus sempre vai ser o maior em tudo. Então, tirando Jesus, Paulo, o apóstolo de Cristo, foi o maior pastor. Abriu, fundou igrejas, pastoreou de dentro de igrejas, de fora de igreja, até mesmo de dentro de cadeias, tá? Através das suas cartas, tanto que ele escrevia as cartas dentro da cadeia e pastoreava igrejas de dentro da cadeia. Mas o assunto não é esse. Vamos lá, vamos resolver o teu problema com fraqueza espiritual, fraqueza de vida, né? Empecilhos que surgem e que impedem de você fazer o que é certo, cumprir as tuas obrigações com Cristo, né? Mas Paulo teve o mesmo problema que você. Paulo teve o mesmo problema. Ele não conseguia fazer o que era certo, mesmo sendo um homem que era tido como exemplo naqueles tempos e até hoje. E a gente vai para a Bíblia, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. A gente vai. Deixa eu ver onde Romanos. Romanos, deixa eu
dar uma olhada aqui. Romanos, tá? Romanos, capítulo de número 7, versículo 18, vamos ler até o 25, para você entender melhor, tá? Paulo diz assim aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18. Quem está dizendo aqui não é eu, não é meus amigos, não é meus conhecidos, não é você, é o apóstolo Paulo. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo. Lembra do que eu falei no começo? Pois eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quem está dizendo aqui é Paulo. Paulo está dizendo, não há nada de bom, pois eu quero. Ele quer, assim como eu quero e você quer. Paulo diz, eu quero fazer o que é certo, mas não consigo. E ele continua dizendo, quero fazer o bem, mas não faço. Olha o que ele está dizendo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o que é bom. Não quero fazer o que é errado. O que é errado eu não quero, mas ainda assim o faço. Paulo aqui está dizendo, eu quero fazer o bem e não consigo. E o que ele está dizendo? Não quero fazer o que é errado. Eu não quero pecar. Eu não quero trair, eu não quero mentir. Eu não quero beber, eu não quero fumar. Eu não quero levantar falso testemunho. Eu não quero falar mal do irmão. Eu não quero ter preguiça de orar. Eu não quero não cumprir os meus propósitos. Eu não quero. Mas mesmo assim eu faço o que é errado. Paulo está dizendo aqui. Então, se eu faço o que eu não quero, olha o que ele está dizendo. Observe, preste atenção aqui. Então, se faço o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita. Ou seja, o que é habitar? É morar. Habitar é morar. É o pecado que mora dentro de mim. Você mora na sua casa, você não sai dessa casa. Paulo está dizendo que o pecado mora nele, o pecado não sai dele. Você está entendendo? O pecado nunca vai sair de você, a não ser quando Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos der um corpo glorificado. Aí não vai existir o pecado. Ele diz, não quero. Na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita, que mora em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente. Talvez seja o seu maior problema, eu luto muito com isso. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra. O que é guerra? É um tentando vencer o outro. A Rússia está tentando vencer a Ucrânia há muito tempo. E vice-versa. A guerra espiritual dentro é o mal tentando vencer o bem. Ele diz isso daqui. A guerra com a minha mente me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável. Quem está dizendo que é miserável aqui? É um estuprador? É um bandido? É um assassino? Não. Ele está dizendo, sou miserável. Quem está dizendo é o maior pastor da Bíblia. É o maior pastor da Bíblia Sagrada dizendo, sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Ele diz, quem? Quem me libertará? Aí ele diz no 25, graças a Deus. A resposta está em Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Eu vou repetir essa parte para você entender que o problema não é você.
É somente o pecado que mora dentro de você, desde Gênesis, do pecado da mulher e do homem. Ele diz, na mente, quero de fato, ou seja, de fato, de verdade. Acontece isso, eu quero obedecer à lei de Deus. E se ele quer, significa que ele não está obedecendo. Quem está dizendo aqui é Paulo, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Tá? Ele diz, na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, você é um anjo, você é espírito? Não, você é humano. E ele diz, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Glória a Deus, porque, aleluia, talvez eu tenha tirado um peso das tuas costas. Você que pecou hoje, você que se entregou para pornografia, você que se entregou para bebida, para o cigarro, para grosseria, para mentira, para o desânimo, você que falou mal do teu irmão, você que está na rodinha dos teus amigos, usando narguilé, fumando, bebendo, talvez eu tenha tirado um peso das tuas costas, tá? Ele diz, na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus. É o Paulo que está falando, é o irmão Paulo que está dizendo. Mas ele diz, mas por causa da minha natureza humana, eu não consigo, porque eu sou escravo do pecado. Glória a Deus, talvez eu tenha tirado um peso das tuas costas, né? E você se sinta mais aliviado, tá? E eu vou completar aqui para você, tá? No 2 Coríntios 12, antes de eu terminar essa mensagem e trazer um conforto para sua alma, eu vou deixar esse versículo para você, que com certeza vai mudar a história da tua vida, não porque eu tenho alguma coisa para entregar. Eu sou muito, muito pior que Paulo, para você ter uma ideia. Paulo deixou claro que ele não consegue fazer o bem e que ele é escravo do pecado, tá? Ele é escravo do pecado. Paulo, que abriu igrejas, pastoreou igrejas de dentro da cadeia, ele disse, prossigo para o alvo, derrubando paredes e construindo pontes. Ele estava dentro da cadeia, algemado, preso. Estava dizendo que ele prosseguia para o alvo, destruindo paredes e construindo pontes. É o Paulo que está dizendo, o irmão Paulo diz isso. E se eu sou pior que ele, você já deve imaginar o que eu pratico. Você já deve imaginar o que eu pratico. Calvino diz assim que tudo que há de bom, tá? Observe isso. Calvino diz que tudo que há de bom em mim é Deus. E tudo que há de mal em mim é eu mesmo. Porque nós somos escravos do pecado. Paulo diz que ele tenta fazer o bem e não consegue. É o Paulo que está falando isso. Eu não consigo fazer o bem. O que eu penso fazer o bem eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, quando eu percebo, opa, eu já fiz. E ele está dizendo, eu estou debaixo da lei do pecado. Mas graças a Deus, através de Jesus Cristo, ele me purifica de todo o pecado. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, diz, lá no verso 10... Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha que linda essa mensagem. Isso é muito importante. Ele diz, por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições. Ele tem prazer em sentir as fraquezas. Olha aí. Quem está falando isso aqui não é heresia, tá? Não é eu que estou falando, é Paulo. Está na Bíblia, é Novo Testamento, é a nossa nova aliança. Isso que vale para nós cristãos. Não o Velho Testamento, de Malaquias para trás. É lei. Nós não estamos na lei. Nós estamos na graça, na nova aliança. Por isso que Jesus disse, então, em verdade eu vos digo que lhes deixe uma nova aliança. Esta é a nova aliança. Tá?
Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições, que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. O que Paulo está tentando dizer aqui é que Deus só consegue ser Deus na vida da gente quando a gente está fraco. Porque quando a gente está forte, cheio de si, a gente deixa de orar. A gente deixa de buscar. A gente se acha autossuficiente e não busca Deus. Você entendeu agora que esta fraqueza não pode te jogar você na lama, fazer você deixar de falar com Deus, de ter comunhão com Deus? Paulo está dizendo que quando ele se sente fraco, na verdade ele está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, diz o Senhor para Paulo. Paulo, não temas. Ele fala, Paulo, não temas. Quando você está fraco, você está forte, na verdade, porque o meu poder se aperfeiçoa. O que é se aperfeiçoar? Fica melhor. Sabe quando um artista faz um vaso, ele diz, preciso aperfeiçoar, preciso melhorar, preciso deixar mais completo. A palavra do Senhor diz que quando Paulo estava fraco, Deus diz dos céus, o meu espírito está em ti, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você que está me ouvindo, está me assistindo, ou está lendo aqui esta mensagem, que está aqui nas legendas, quando você pecar, não se entristeça. E quando eu digo não se entristecer, não é para você se alegrar, eu pequei, que bom que eu pequei. Não estou falando para você comemorar o pecado, mas não se entristeça ao ponto de se enclausular e não querer mais servir a Deus achando que você não tem mais capacidade de se apresentar a Deus. O véu foi rasgado. Não é mais preciso pedir permissões para orar. Você tem sua boca livre, a boca solta. Como Paulo estava preso com as mãos e os pés, mas disse a Sila, a boca está solta, vamos adorar. Eu canto, você ora. Você canta, eu oro. E vice-versa. Você não tem limitações quando se trata de graça. Ele te alcançou com a graça. Não ache que você não é... Na verdade, você não é digno, mas não ache que você não tem condições de se apresentar a Deus, porque foi te dado o direito. Batei e abrir-se-vos-á. Porque a porta vai se abrir quando você fala com Deus. Uma hora ela vai se abrir. Essa fraqueza não pode te afastar de Deus, porque Ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba esta mensagem, você que está se sentindo fraco, assim como eu. Hoje eu estava num dia fraco, até antes do banho, quando eu ia gravar um tema de dízimo, eu ia falar sobre o dízimo, mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma certeza, alguém precisa desta mensagem. E você que está me ouvindo precisa ouvir isso. A tua fraqueza não afasta de Deus, pois a fraqueza que você tem, o Paulo tinha. Ele diz, me alegro nas minhas fraquezas. Porque eu não vou mais reclamar das minhas fraquezas, porque não vão me impedir de avançar para o alvo. Prossiga para o alvo que é Cristo, o Evangelho. Quando estiver fraco, apresente ao Senhor, pecou, se arrependa, procure não fazer mais, mas você vai acabar fazendo, porque você é escravo do pecado. Infelizmente você é escravo do pecado. Mas um dia, o nosso Redentor que vive, que nos justifica perante o Senhor, nos protege, é o nosso advogado fiel que está à direita de Deus Pai. Não deixe o diabo te acusar, porque quando ele vai te acusar, Jesus lembra a ele que a dívida já foi paga. Não tem dívida, foi rasgado. Colossenses diz que a dívida já foi paga. Foi rasgada a nossa dívida na cruz do Calvário. Não há mais dívida. Não há mais nada para ser pago. O preço foi pago. Busque não pecar. Tá? Busque não pecar. Quando for pecar, lembre-se, quando você for pecar, quando você tiver vontade de pecar, sentir que vai pecar, lembre-se que esse ato está fazendo com que você ajude a pregar os martelos, os pregos na mão de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados.
Então, quando você está prestes a cometer um pecado, lembre-se, com essa atitude eu estou ajudando a crucificar Jesus, eu estou dando mais uma martelada naqueles pregos. Eu estou ajudando. Talvez ajude você a melhorar esta questão. Mas não fuja da presença de Deus apenas porque você pecou, porque se sente fraco, porque não pode te afastar de Deus, tá bom? Fique com essa mensagem e agora vamos orar para que Deus te fortaleça cada vez mais. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E meu Jesus, diante da tua presença, pedindo perdão dos meus pecados, eu apresento esta pessoa que está nesse vídeo até agora assistindo. Que ela venha ser alcançada pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. E que essas fraquezas, Pai, esse desânimo na alma e no espírito, Pai, venha ser preenchido com o teu poder, porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas. E a fraqueza dela agora está sendo preenchida com o ânimo da tua certeza de salvação para conosco. Abençoa esta pessoa que está me ouvindo, que ela venha ser fortalecida e renovada agora, Pai. Entra, Pai, no coração dela e renova nela um espírito firme, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Fique com essa mensagem, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o joinha aqui e compartilhe a palavra do Senhor. Ajude a espalhar o Evangelho para todo mundo, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.